Isso faz parte desde o primeiro dia do advogado criminal, porque afinal de contas você vai para um interrogatório. Você vai lá para a audiência, vai ter um interrogatório do seu cliente. Você pode simplesmente instruir o seu cliente, olha, as perguntas do Ministério Público ele não quer responder, mas ele quer responder só as minhas perguntas. Vamos tocar nessa ferida aí? Com certeza. Doutor, para mim, o artigo 186 do CPP, ele é claríssimo. Ele fala que o réu ele tem direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas. Então, se ele tem direito ou de ficar calado ou de não permanecer, não responder perguntas, o próprio CPP já deixa claro que ele pode escolher as perguntas que ele quer responder. Faz parte do direito de defesa, faz parte do direito de não produzir prova contra si mesmo. É uma questão de estratégia. E aí, esse problema não era um problema tão grande antes desse vídeo. Antes desse vídeo, pelo menos pela minha experiência, eu já fiz isso em trocentas audiências, eu nunca tive problema. Aí quando surge um magistrado, isso parece que dá poder para outras pessoas agirem da mesma forma, ou pelo menos faz com que isso apareça com mais frequência. Eu nunca tive o problema de um magistrado impedir que isso acontecesse. Ao contrário, todos sempre compreendem e entendem que a Constituição diz que a pessoa não é obrigada a produzir prova contra si mesma. E o problema principal aqui, doutor, é que nós temos uma evolução de direito. Nós tínhamos um sistema mais inquisitivo, agora nós temos um sistema mais acusatório. Então, quando o sistema era mais inquisitivo, o interrogatório, quando era no começo do processo, ele era uma prova. E agora o interrogatório tem que ser visto, desde a Constituição, como um meio de defesa. Se é um meio de defesa, ele faz o que ele quiser, no momento que ele quiser, da forma como a estratégia daquele momento colocou. Mas eu não sei nem por que tem essa discussão, porque eu acho tão claro o artigo 186 do CPP que fala que a pessoa pode permanecer em silêncio e não responder perguntas que não quiser. Eu tenho dito para alguns colegas, inclusive, que se você tem alguma desconfiança, que você pode ter algum problema com aquele magistrado, porque aí, se tem um problema, claro, você pode entrar com HC, cerceamento de defesa e uma série de situações, você pode até ganhar, mas você pode não ganhar. Então, se você tem algum problema, a gente tem que agir de maneira estratégica, não emocional, não apaixonada. Se a maneira estratégica é a maneira mais coerente, você tem a estratégia e você quer colocar, está desconfiado que o juiz pode impedir isso ou fazer alguma coisa e dar um fuzuê, só fala para o seu cliente fazer o seguinte: eu não vou responder essa pergunta. Então, na hora que, ao invés de você chegar no começo, que é o que a gente faz normalmente, falar, ó, excelência, o réu só vai responder as perguntas da defesa, não vai responder as perguntas da acusação nem as perguntas do juízo. Para evitar, para uma questão de economia processual, se você está desconfiado que você pode ter problema, pula a economia. Fala para o seu cliente. Quando alguém perguntar qualquer coisa que não seja eu perguntando, fala, eu me reservo o meu direito de não responder essa pergunta. E se o juiz perguntar, você não vai responder nenhuma pergunta minha? Ele fala, depende, vou ver qual é a pergunta que você vai fazer. Então aí, quando o juiz perguntar, ele vai dizer, eu não vou responder essa pergunta, eu não vou responder essa pergunta, eu me reservo o direito de não responder essa pergunta, e não responde a pergunta de ninguém. Quando chegar na sua parte, na parte da defesa perguntar, ele responde todas as perguntas. Isso é uma estratégia para sair desse embate inicial de falar, não, eu não vou responder pergunta de ninguém, só da defesa. E tem funcionado, eu tenho recebido muito feedback de muita gente que tem usado isso aí pelo Brasil inteiro e tem funcionado muito bem.